vamos falar agora sobre agentes públicos. Tudo isso que eu venho mapeando já tem um tempo, né, gente? Eu fiz uma análise agora só das questões do CESP, só das questões aí que são cobradas aí pela banca CESP, o que é mais importante. Então, eu quero que vocês saibam, eu separei tudo isso aqui. Vocês sabem que o meu material, ele respeita uma classificação. Todas as partes que estão em vermelho respondem 200 questões ou mais. As partes que estão em amarelo respondem até 100 questões. As partes que estão em verde respondem até 50 questões. Então, vamos lá. As partes que estão em vermelho. Pessoal, artigo 5º da Lei 8.112, com foco no inciso 6º e parágrafo 3º. Artigo 5º, beleza? Tô falando os artigos que estão aqui em vermelho. Artigo 8º, com foco na recondução. Inciso 9º. Vocês estão anotando aí, né? Artigo 12º. Estão anotando aí, né, gente? Que fala sobre a validade. Olha os artigos mais cobrados. Vamos lá, vamos falar direito, né? O primeiro artigo, que é muito cobrado, é o artigo 5º. Ele fala sobre os requisitos para investidura do cargo público. Tudo isso bate com as minhas estatísticas. Requisitos, eu falei com vocês aqui, requisitos para acesso a cargo emprego público. Próximo artigo. Artigo 8º, formas de provimento em cargo público. Eu falei com vocês também. Artigo 8º. Artigo 12º, concurso terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado mais uma vez. Artigo 20º, tá falando que ao entrar em exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório. Falei com vocês também sobre estágio probatório, no qual serão aí analisados assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Artigo 22º, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório, hipótese de perda do cargo público. Artigo 24º, readaptação. Falei com vocês que das formas de provimento, readaptação é uma das que são mais cobradas, sendo que a mais cobrada é a nomeação. Readaptação também aparece muito. Além disso, reversão. Atenção para a linha E do inciso 2º, quando está falando do requisito de cargo vago para solicitação da reversão, o servidor público que foi aposentado. Então, presta atenção aí, a linha E, inciso 2º. Artigo 28º, tá falando de reintegração. Gente, eu falei com vocês, né, das hipóteses de provimento, as mais cobradas. Eu falei nomeação, readaptação e reintegração. Olha, então presta atenção. E artigo 29º também aparece muito. Artigo 33º, vacância do cargo público. Atenção para o artigo 33º. Vacâncias, hipóteses de vacância do cargo público. Muita atenção. Falei com vocês também, né, dos conceitos de remoção e redistribuição. Tá caindo muito remoção. Artigo 36º, a linha C do inciso 3º. É a mais cobrada. Presta muita atenção e eu falei isso com vocês. Esses conceitos são importantes. Remoção cai mais que redistribuição. Em artigo 116 e artigo 117, atenção aos incisos do artigo 116. Inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º, 9º e 10º. No artigo 117, atenção ao inciso 3º, que é o servidor público é proibido recusar a fé a documentos públicos. Esse inciso tá caindo muito. Além disso, inciso 15º, inciso 16º, tá bom? É isso mesmo, viu? Sem pestanejar, sem pensar muito. É isso que é mais importante. Penalidades do PAD. Artigo 127, artigo 128. Falei com vocês também. Não dá para ir para a prova sem saber. Além disso, artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Tem que ler. Eu vou colocar para vocês quais são os incisos mais importantes desses aqui, porque eles são grandes. Depois que acaba a parte de processo administrativo disciplinar, vocês não precisam preocupar muito não, viu?
São poucas questões. Quando entra lá no artigo 183 até o final da lei, não preocupem-se muito, viu? São poucas questões, não aparece muito, são poucas as questões. Agora, então, eu falei com vocês os artigos mais cobrados. Agora, os artigos que respondem até 100 questões, né? Que são os artigos que vão estar em amarelo. Vamos lá, gente, esses artigos. Artigo 3º, que fala da definição do cargo público. Artigo 7º, que fala que a investidura em cargo público acontecerá com a posse. Artigo 9º, que fala da nomeação, parágrafo único, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa. Esse é importante. Parágrafo único do artigo 9º. Importante também. Artigo 20º artigo aí, parágrafo 5º, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96. Lembrando que, se eu for falar de licença e afastamento, tá caindo mais afastamento do que licença, viu, gente? Tá caindo mais. Então, vocês têm mais atenção para esses artigos. Indenizações ao servidor, artigo 51. Artigo 51 também responde até 100 questões do CESP. Acho que é isso, gente. Então, falei com vocês aí quais são os artigos mais importantes, os artigos que respondem até 100 questões e os artigos que respondem até 50 questões. São vários artigos, então eu não vou conseguir falar para vocês todos aqui nesse tempo que eu tenho. São muitos artigos, eu não vou conseguir falar aqui não. Mas os mais importantes eu já falei com vocês. E é tudo isso que eu falei com vocês, eu tinha falado antes, né? Então vocês estão vendo aí que a maioria das questões, elas são sobre letras de lei. Então não adianta ir não querer ler a lei, né? Tem que ler a lei, tem que responder questão. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.